Olá, então estava pensando hoje sobre um assunto chamado matemática, diante de uma frase que eu li. Não é uma frase desconhecida, mas dizia assim com outras palavras, né? Auxilie aqui o outro, auxilie o próximo, auxilie o outro, assim ele te auxiliará também, né? Então essa frase envolve uma matemática, uma igualdade, são dois predicados, duas orações que se encontram no meio, né? Se envolve aquela clássica crística, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Mas o que está por trás desta frase é uma matemática, é uma igualdade aí. Amai o próximo como a ti mesmo. Então, falando de outros termos, o esforço que eu dedico e coloco em relação ao outro, ao próximo, tem que ser igual ao esforço e à carga que eu coloco ao meu próprio esforço de mim mesmo, da minha própria cura, do meu próprio olhar, do meu bem-estar. Há um processo de igualdade aí. Enquanto a igualdade é feita, quando a carga que eu coloco no auxílio ao próximo é exatamente igual à carga que eu coloco no meu próprio auxílio, eu estou sendo, eu não estou mais fazendo. Quando essa igualdade não é respeitada, aí a fuga. Então eu coloco todo o esforço externo no outro, naquilo que eu não quero olhar para mim, esperando que se eu colocar tudo no outro, aqui dentro vai ser limpo e curado, e não é o que acontece. Aos poucos entra-se num processo obsessivo e eu me torno obsessor desse outro, ou outros, né? Então tem aquela máxima, o inferno está cheio de boas intenções. Porque enquanto eu não me olhar e a partir daí, porque essa é uma base segura e estruturada de um serviço ao próximo, eu não sei quais necessidades do próximo, eu me coloco necessidades vazias de mim mesmo. Fuga e vaidade, ou eu busco no olhar do outro o meu bem-estar, o meu bem-querer, amar a mim mesmo pelo olhar de alguém. Nada disso dá certo. Como eu falei, sempre se entra num estado obsessivo quando essa igualdade de amar o próximo assim como a mim mesmo não é respeitada. Então foi dada uma matemática divina, um plano, uma essência para que você se liberte do processo da dualidade e seja, novamente, quando a igualdade é respeitada, eu estou amando o próximo assim como a mim mesmo, igualitariamente eu torno-me uno e passo do sentido de fazer e me torno do sentido no ter. Tá? Então há vários exemplos de problemas que poderia ser dito em relação a essa equação não respeitada, como acaso seja na justiça, na polícia, na medicina, né? Da mãe que deixa a filha doente para ser bem vista como uma boa mãe, ou outros casos da pessoa com sérios problemas, seja de luto ou de perda, que não querendo olhar ou não suportando aquele olhar, gasta toda a sua energia em abrir, seja um centro, algum lugar, algo de auxílio, um asilo, etc. Mas no fundo e no fim, esses os doentes, os necessitados, os clientes, posso dizer assim, não são respeitados ou são usados de alguma forma, né? O chicote que eu coloco em mim, ele deve ser representado do lado de fora, ele vai ser colocado do lado de fora de um jeito ou outro, né? Eu sou obrigado a me olhar, porque o olhar que eu não dou a mim, ele será representado aqui fora, no teatro da vida, né? E se eu colocar ele presente, eu terei que encará-lo de fora, de um aspecto muito doloroso e, no fundo, desnecessário. Que bastaria um olhar mais aprofundado e misericordioso consigo mesmo, para que você fugisse desses aspectos doentios que poderiam sair do lado de lá, que você pudesse sim, aí sim, ser uma pessoa melhor e parasse de encher o saco das outras pessoas que não tem nada a ver com os teus próprios problemas, com as minhocas na tua cabeça, com tudo aquilo que passa e repassa aí dentro do teu ser. Na filosofia hindu, ao Trimurti, que é a trindade hindu, então ao todo, ao todo, chamado de Brahman, Deus, Brahman. Então esse todo se divide na trindade. Brahma, o criador, Vishnu, mantenedor, harmonia, e Shiva, o destruidor. Então o que acontece? Antigamente existiam as escolas espirituais, fala assim, eu não gosto daquele nome, escolas de mistérios, porque isso não tem nada a ver, não são mistérios, né? E as pessoas eram aceitas, digamos assim, poucas pessoas eram aceitas e lá se aprendia álgebra, geometria, matemática, escrita, palavra, porque isso era considerado superpoderes na época. Era algo inacessível à grande maioria das pessoas.
E a palavra tinha tanto poder que você poderia curar com a palavra ou matar alguém com essa palavra, né? Diferente de hoje, que a mentira que vale e toda a verdade é tão distorcida. Então, nessas escolas de mistério se buscava essa geometria, todo esse sentido para trazer a harmonia. Eles se fixaram tanto na harmonia que tudo tinha que ser feito, realizado. Seja uma casa, seja um instrumento, seja um lápis, seja um papel, seja um palito. Numa harmonia, numa proporção perfeita, que trouxesse uma beleza, né? A busca de uma beleza harmônica. Só que isso trouxe uma rigidez, se tornou algo obsessivo, rígido, e tudo que se torna rígido, obsessivo, morre, vira uma estátua, né? Então a gente tem até hoje estátuas, né? Estátuas perfeitas, harmonicamente perfeitas, proporcionais, totalmente esculpidas, mas que não falam, mas que não se mexem, mas que não dizem histórias nenhuma. Porque Deus é harmonia e caos, é a dança perfeita. Diante de toda a harmonia, há um caos resultante que move essa harmonia para sempre novas formas, novos usos, novas ideias. A criatividade divina não pode nunca parar de fomentar. Então, o caos e a harmonia estão numa dança perfeita, num jogo perfeito, numa dança cósmica. Como eu falei, aquela trindade. Então, Vishnu, que é o mantenedor, e Shiva, o destruidor, faz um jogo, uma dança perfeita em que as formas são criadas e são distorcidas e são manipuladas e são transformadas em outras formas e assim por diante. Sempre em busca de uma perfeição que é antagônica à própria ideia da perfeição, que é a raiz de tudo, a perfeição que é um fim, né? Como se isso fosse um fim. É uma contínua transformação de algo diferente ou de algo melhor, ou de uma experiência nova desse todo, de Brahma e de Brahman, que é o todo aqui e agora. Amai o próximo como a ti mesmo. Então, o amor que eu ofereço ao outro tem que ser exatamente igual ao amor que eu ofereço a mim mesmo. Este é o projeto do Cristo, essa é a essência crística. Quando assim é, assim eu sou. O Cristo está presente. É isso que foi lhe oferecido. É matemática, pode ser feito de uma forma poética, como essa frase, ou o esforço que eu coloco em relação a um outro ser humano tem que ser exatamente igual ao esforço que eu coloco em relação a mim mesmo. Tá bom? Volta-se às escolas de mistério, volta-se a Pitágoras, as escolas pitagóricas, enquanto se ensinava uma matemática pura e simples, mas no sentido de trazer harmonia, a beleza ao todo, sem rigidez, que esse foi o erro, esse foi a ruína de tudo aquilo, né? Sem rigidez, sem esquecer que o caos sim está ali presente e sempre estará presente, porque caos e harmonia estão presentes na mente divina. É esse jogo de manter e destruir, de criar e se superar, que mantém a roda e o movimento em si. A constância desse movimento, mas quando a equação está feita, amai o próximo como a ti mesmo, eu saio da dualidade e permaneço no estado de serenidade, de uno, de unidade. Então, o movimento assim, eu não preciso me jogar e ficar nessa ciranda eternamente. Eu não preciso criar essa processo de enlouquecer nesses movimentos. Eu posso me colocar fora e dentro daquilo. Ao mesmo tempo que eu estou fora e sereno, ao mesmo tempo eu estou movimentando diante dessas forças, porque elas são iguais a mim. Eu não ofereço um antagonismo em relação a isso. Eu não estou contra essas forças, esses resultados. Eu estou remando na mesma maré, no rio na vida, no grande oceano cósmico, na grande onda. Eu estou uno como um surfista, eu me coloco em cima dessa onda e me movimento junto com ela. Eu não quero ir adiante da onda, eu também não quero ficar por trás dela. Eu quero ficar em cima dela e que ela vai me empurrando no fluxo divino, esse fluir, em direção a essa harmonia divina. Novamente, que não é rígida, não é uma estátua de pedra, ela é maleável, ela é fluida, ela é essa manifestação constante desse processo de alegria e dor, harmonia e caos. Amai o próximo como a ti mesmo. Que seja igualitário, que seja em paz contigo mesmo, que as duas forças estejam presentes e assim você seja. E que assim seja, e assim já é.